Então o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11, ele vai falar para nós de consolo na tribulação, né? E como eu estava dizendo para os irmãos, falamos de consolação, pressupõe que há um cenário de tribulação. Então, Paulo conta a experiência pessoal e ele fala, no versículo 8 em diante, que ele passou uma tribulação na Ásia que foi uma coisa quase que inominável, quase que indescritível. Ele fala no versículo 8, depois nós vamos ler aqui. Uma versão bíblica diz assim: foi além das nossas forças, né? Perdemos a esperança da própria vida, diz o apóstolo Paulo. E ele chega a dizer no verso 9: tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Então você veja que foi uma situação terrível. Ele não chega a descrever o que foi, mas ele diz com estas palavras, né? Algo que ele diz: olha, foi além das nossas forças, foi algo que tirou a esperança da própria vida. E mais que isso, nós tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Então, é disso que o apóstolo Paulo fala ali em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11. E ele louva a Deus, né, porque Deus é o Deus da consolação, trouxe consolação sobre ele, e ele fala sobre isso, e ele fala, né, de como Deus livrou, continuará livrando, e como ele conta com as orações dos irmãos, né? Então, isso eu acho muito interessante, porque esse texto se aplica de uma maneira muito especial para nós no tempo que nós vivemos, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos muitíssimo de consolação, né? Ainda que às vezes nós, pela graça de Deus, não está faltando alimento na nossa casa, pela graça de Deus ninguém foi acometido pelo coronavírus, graças a Deus. Pela graça do Senhor nós temos um teto, né? Nós temos um cobertor, nós temos aquilo que é básico para o nosso dia a dia, nós temos, né? Não está faltando nada, glória a Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor por isso, né? Nós temos até culto online, né? Que maravilha, nós temos um momento de louvor que nós compartilhamos nesse congregar virtual aí, maravilhoso. Então nós estamos bem, graças a Deus, né? Estamos ainda no início dessa batalha, né? Conforme diz os especialistas. Então nós estamos bem, mas às vezes a questão é o coração, às vezes é a alma, às vezes é o sentimento, ficar fechado, ficar trancado, não poder sair para a rua, não poder abraçar as pessoas, não poder estar lá no culto, num momento presencial, de aconchego, né? De dar um cheiro, como diz lá no norte, dar um cheiro no irmão. Então isso também aperta o coração e muitas vezes as preocupações com aquilo que virá pela frente, né? Às vezes, como é que vai ficar a situação do meu trabalho, como é que vai ficar a situação financeira, como é que vai ficar a situação da escola das crianças, né? E nós como pastores e como líderes de igreja, como é que vai ficar o sustento da igreja? A gente pensa em todas essas coisas, humanamente falando, né? Lucas Anderson, um abraço. Assunção Figueiredo, um abraço. Então, amado, essa palavra do apóstolo Paulo, consolo na tribulação, ela é muito especial para nós. Eu queria dividir essa palavra em duas partes. Na primeira parte, perguntas que devemos responder. E na segunda parte, decisões que nós devemos tomar. Tá certo? Então, pensando nessa palavra do apóstolo Paulo para nós, consolo na tribulação, baseado em 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. Conforme nós formos falando, nós vamos lendo, tá bom? Nós vamos dividir em duas partes. Primeira parte, né? Perguntas que nós devemos responder. E segundo, decisões que nós devemos tomar, tá bom? Gil Alves, um abração, meu querido. Elaine Cristina dos Santos. Opa, Deus abençoe você, minha irmã, e o pastor Valdinei, em nome de Jesus. Olha só, primeira parte, perguntas que devemos responder. Vamos começar. Primeiro, 4 perguntas nós vamos responder, né? Em relação à consolação que vem da parte de Deus, que vem, conforme o apóstolo Paulo, na tribulação, né? Quem é que de fato nos consola? É a primeira pergunta. Quem é que de fato nos consola? Será que é o governo? Será que é a polícia militar? Será que é o pastor da sua igreja? Será que é o seu marido? Será que é a sua mulher? Quem é que de fato nos consola? O apóstolo Paulo começa o texto dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos consola. O apóstolo Paulo responde taxativamente, sem nenhuma sombra de dúvida. Quem é que nos consola? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô irmãos, que coisa maravilhosa para nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, que cremos na palavra de Deus, certo?
que oramos, né? Que confiamos, que confessamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que de fato nos consola? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não tem nenhuma dúvida sobre isso, certo? Ele diz, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que enviou seu Filho, aquele que manifestou amor por nós, entregando seu Filho para morrer por nós, para reconciliar-nos com Ele e para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, tivéssemos perdão dos pecados, tivéssemos a certeza da vida eterna e tivéssemos a graça da consolação aqui e agora, enquanto nós caminhamos nesse mundo que jaz do maligno. Olha que coisa extraordinária. Então Paulo não tem dúvida, quem é que consola a gente de fato? É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo fala sobre ele? Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo coloca essas duas questões para nós. É o Pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação. Ou seja, as misericórdias e as consolações que vêm sobre a nossa vida vêm de uma única fonte, uma única e mesma fonte, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O autor de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é isso? E o apóstolo Paulo vai dizer, ele é o Pai das misericórdias, todas as misericórdias possíveis e imagináveis que visitam a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, vem de um único lugar, vem do Pai das misericórdias. E toda a consolação que nós podemos nomear, pensar ou experimentar vem de um único lugar, do Deus de toda a consolação, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tá certo? Então isso é maravilhoso, porque a gente precisa ficar atento para aquilo que Deus faz de maneira ordinária e para aquilo que Deus faz de maneira extraordinária. Porque Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, diz assim, toda boa dádiva, toda, e todo dom perfeito, todo, vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe sombra e nem variação de mudança. Não há nada que fica obscuro em relação a esse Pai das luzes, certo? Não há nada que fique em dúvida, não, é certo, é infalível, é inequívoco, tá certo? Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo diz, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. E Tiago diz, é o Pai das luzes. Vem toda bênção, toda boa dádiva vem de lá. Então glória a Deus, meu irmão. De onde é que vem a consolação para nós? De onde é que vem? Quem é que de fato nos consola? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Flávio Emílio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Paulo não tinha dúvida, e eu espero que você não tenha dúvida em nome do Senhor Jesus. O teu consolo vem lá de cima, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Pai das misericórdias, vem do Deus de toda a consolação, vem do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que o teu coração esteja entregue nas mãos dele, eu espero que o teu coração esteja derramado na presença dele, tá certo? Porque aquilo que ninguém pode fazer, né? Aquilo que ninguém pode fazer, só ele pode fazer. Agora fique atento, aquilo que é o ordinário do dia a dia, aquilo que é o extraordinário que Deus faz, tá certo? Às vezes o consolo de Deus vem no ordinário, certo? Vem no corriqueiro, no dia a dia, no comum, né? Numa mensagem que você recebe, numa canção que você ouve. Às vezes vem, né, por um contato que é feito com você, uma ligação, né? Ou talvez por alguma coisa que ocorra e que aconteça no ordinário da nossa vida. E muitas vezes pode acontecer pelo extraordinário, por uma ação do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, abrindo seu entendimento, trazendo a você lucidez a respeito de algumas coisas que você está vivendo nesse tempo, trazendo a você, às vezes, o direcionamento para decisões que você precisa tomar. Então, glória a Deus, nós sabemos quem é que de fato nos consola. E nós vamos ficar atento ao ordinário do dia a dia para ver o que Deus está fazendo e ao extraordinário que Ele está plantando no nosso coração. Fabiana Martins, Deus abençoe. Então, primeira pergunta, quem é que de fato nos consola? Segunda pergunta, em que ocasiões somos consolados? Em que ocasiões nós somos consolados? Será que é só na hora que é coisa pequena? Será que é só nas coisas médias? Será que é só nas coisas grandes?
e só nas grandes e não nas pequenas. Em que ocasiões nós somos consolados? A palavra de Deus vai falar aqui, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Em todas as nossas tribulações. Nas pequenas, nas médias, nas grandes, nas inomináveis. Né? Nas inomináveis. O apóstolo Paulo fala no verso 8, olha gente, irmãos, não queremos que vocês desconheçam ou ignorem as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, certo? As quais foram muito além da capacidade de suportar, muito além das nossas forças, muito além das nossas forças. E ele chega a dizer ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele diz, de fato, tinham sobre nós a sentença de morte. Mas Deus consolou exatamente nessa situação. Então, em que ocasiões Deus consola? Em toda e qualquer circunstância, há consolo de Deus para nós. Nas pequenas tribulações, nas médias tribulações, nas grandes tribulações, nas insuportáveis e inomináveis tribulações, como essa que o apóstolo Paulo descreveu, né? Onde às vezes a gente perde as forças, onde às vezes a gente perde a esperança da vida, onde às vezes a gente tem sobre nós a sentença de morte. Observa só, como o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele chega a dizer lá a partir do verso 12, capítulo 20, a partir do verso 12, ele diz, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força em nós mesmos para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti, estão postos no Senhor. Aleluia! Então, irmãos, em que ocasiões Deus nos consola? Em toda e qualquer tribulação. Né? Para Deus não existe grande, pequeno, médio. Né? Não existe. Deus consola em toda e qualquer tribulação. E isso é muito especial para o nosso coração. Que consolo, né? Que esperança, né? Que firmeza, que alívio que nos dá isso. Saber que Deus consola em toda e qualquer tribulação. E muitas vezes, amado, a gente só percebe isso depois que a tribulação passou. Como aquela história ou aquela música que fala das pegadas na areia. O indivíduo está andando e ele percebe que Jesus está ao seu lado andando com ele, porque há 2 pares de pegadas na areia. Chega certo momento, quando a luta fica mais renhida, quando a situação fica mais triste, mais caótica, mais difícil, ele fala, mas Senhor, naquela hora que eu mais precisava, o Senhor sumiu, eu só passei a ver 1 par de pegadas na areia, o Senhor me deixou sozinho. Aí o Senhor diz, não, meu filho, você está totalmente equivocado, naquela hora eu estava carregando você, certo? O mais curioso é que nós vamos perceber quando olharmos para trás. Quando nós olharmos, já tiver passado certas tribulações, você vai falar, nossa, Deus estava me carregando, Deus estava me conduzindo, Deus estava me orientando, Deus estava ao meu lado o tempo todo. Agora eu percebo, agora eu vejo que de fato, para Deus não existem impossíveis, né? Para o Senhor não há limite de tempo, de espaço, de nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então quem é que de fato nos consola? É o Senhor. Em que ocasiões Ele nos consola? Em toda e qualquer tribulação. Para Deus não existe tamanho de tribulação, dimensão de tribulação, tempo grande demais de tribulação. Ele é aquele que pode dar fim a toda e qualquer tribulação, segundo a sua vontade, no seu tempo, do seu jeito, para a glória do seu nome. Aleluia! Essa é a segunda pergunta que nós devemos responder. Terceira pergunta. Primeira, quem é que de fato nos consola? Segundo, em que ocasiões nos consola? Terceiro, para que Ele nos consola? Para que nós somos consolados? É uma pergunta importante. E o texto vai responder, para que Ele nos consola? A sequência do texto diz assim, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos consola por 2 motivos. Para ser bênção para nós e para ser bênção para as outras pessoas. É para isso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos consola para ser bênção para nós em primeiro lugar. Para nós termos uma experiência pessoal de testemunho como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conta dessa tribulação.
E aí no verso 9 ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. No verso 10 ele diz: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, que continuará a livrar-nos. Olha que coisa extraordinária disse o apóstolo Paulo, amados. Para que seja bênção para nós, para que nós experimentemos isso que vem de Deus, esse consolo, essa intervenção, essa manifestação de graça, de amor, de cuidado, o alívio, certo? Como diz Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós vamos ter a oportunidade de testemunhar, um testemunho pessoal. Eu não estou falando de algo que eu ouvi contar, eu não estou ouvindo falar de algo que aconteceu com outra pessoa. Eu estou testemunhando aquilo que aconteceu na minha vida. Eu sei do que eu estou falando, eu vivi, tá certo? Então, para que seja bênção para nós, para que nós possamos contar do alívio que recebemos, do socorro que recebemos, da graça que nos alcançou, da misericórdia que se renovou, do poder de Deus que se manifestou. Aleluia! Então, para que Deus consola? Para que seja bênção para nós. Mas também para que seja bênção na vida de outras pessoas. Para que você se torne um agente de consolação, um agente de cura, um agente de graça, um agente de misericórdia, um agente da manifestação do amor de Deus na vida das outras pessoas. Olha que coisa linda, né? Ele nos consolou para que nós possamos consolar outras pessoas. Você já percebeu? Quem é que mais se condói com as pessoas que têm câncer? Né? São as pessoas que já passaram por uma experiência, um tratamento de câncer. A maior parte das pessoas que fazem parte do voluntário do câncer são pessoas que já tiveram alguém na família com câncer ou que experimentou essa luta na sua própria vida. Então, quando nós experimentamos uma batalha, uma tribulação, né, e nós somos consolados, somos visitados, somos curados por Deus, nós nos tornamos agente de consolação. Né? A nossa irmã Tainara, que está acompanhando aí, né? Quantos problemas nos rins, pedras, cálculos, ela pode consolar pessoas que estão passando por cólica renal, né? Ela pode falar: eu sei que você está passando, eu sei como é que é essa dor, eu sei como é difícil isso. E ela pode orar, ela pode se compadecer com empatia, não só com simpatia. Simpatia é você saber do problema da pessoa e se condoer do problema da pessoa até certo ponto, mas a empatia é você participar da dor daquela pessoa. Então, para que Deus nos consola? Para que seja bênção para nós, mas que não fique em nós, que não fique como um mar morto, que recebe as coisas e não deságua para lugar nenhum, não, mas para que possamos ser bênção na vida de quem está passando por tribulação. E eu vou te dizer, tem muita gente à sua volta passando por tribulação. Nesse tempo vai ter gente sem emprego, vai ter gente sem comida, vai ter gente precisando de remédio, vai ter gente precisando de uma palavra de consolo, vai ter gente desesperada da própria vida por conta do cenário que está começando a se desenhar no nosso país. Vai ter gente precisando de oração. Então você, quando recebe o consolo de Deus, é para que seja bênção para você e para que seja bênção para a vida das outras pessoas. Que você abençoe as pessoas dentro da sua casa e que você abençoe as pessoas que você pode ter contato, às vezes até mesmo virtualmente. Deus te consola para que você seja um agente de consolação no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Ele nos consola. Então nós podemos observar, amados, que Deus usa vários meios. Deus usa pessoas. Deus usa a sua palavra, certo? Deus usa a oração. Olha, pelo menos essas três coisas. Deus usa pessoas. O 2 Coríntios capítulo 7, verso 5 e 6, o apóstolo Paulo diz que quando chegou na Macedônia, não houve descanso, não houve alívio para ele. Ele foi atribulado de todas as formas. Ele diz, lutas por fora e temores por dentro. Né? O apóstolo Paulo descreve isso, 2 Coríntios capítulo 7, depois você confere na sua Bíblia. Verso 5 e 6, quando chegamos na Macedônia não tivemos alívio em momento algum. Não pensa que foi tudo um mar de rosa, não pensa que foi um passeio na Disney. Não, o ministério foi difícil para Paulo em muitos momentos. E ele diz, lutas por fora e temores por dentro. É isso que ele diz. E ele fala, mas Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Com a chegada de Tito, com o relatório que Tito deu, com o que Tito falou, com a presença de Tito e com as palavras de Tito. Oh, amados, Deus usa pessoas para nos consolar. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu estou pedindo a Deus que Ele possa usar a minha vida para consolar você aí onde você está. E que Ele possa usar pessoas do seu vínculo para te abençoar, para te encorajar, para te animar, né? Para te encher de esperança, para te encher de alegria, para te encher de fé, de confiança no Senhor. E que você seja também uma pessoa que abençoa os outros em nome de Jesus. Tá bom? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Não fique esperando um anjo vir descer do céu, visitar você. Não fique esperando um arcanjo, um querubim, um serafim. Não, é um ser humano de carne e osso que Deus vai usar. E glória a Deus por isso, porque é a misericórdia de Deus usando nós que somos pecadores, falíveis, né? Pequenos, limitados. Mas por causa da sua graça, instrumentos usados na mão do Senhor, né? Para ser resposta nas vidas dos outros. Olha que coisa linda. A palavra do Senhor fala em vários momentos sobre a mutualidade, né? Os imperativos da mutualidade, que no ano de 2017 nós estudamos o ano todinho na nossa igreja, os imperativos da mutualidade, que fala do uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, né? Aconselhar, acolher uns aos outros. Olha que coisa linda. A sabedoria de Deus, a graça de Deus, né? O que é que Ele usa para nos consolar? Pessoas. Isso é maravilhoso. Mas não só pessoas, Ele usa a palavra. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: pela consolação e paciência, pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É a Escritura, a palavra do Senhor que Ele usa, né? Pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Ele usa pessoas, Ele usa a palavra bendita do Senhor, né? Essa palavra aqui, ó, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, e que também alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma. Deixa Deus falar com você pela palavra, né? Abre a palavra, leia a palavra, medite na palavra, tá certo? Decore a palavra também, guarda no coração a palavra, tá certo? A palavra de Deus é poderosa, certo? É o alimento que Deus deixou para nós estarmos realmente tomados de força, de graça, de poder do Espírito de Deus através da sua palavra. Então Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, Deus usa a oração, amados. A oração, o verso 11, o apóstolo fala assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, olha aí, assim muitos vão dar graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Deus usa a oração, né? Que Deus possa usar a tua oração, Deus possa usar a oração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos irmãos da igreja, para que essa consolação se torne eficaz, se torne plena, se torne concreta, né, nas nossas vidas, em nome de Jesus, tá certo? Então Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, Deus usa a oração, e que a oração possa ser um instrumento maravilhoso de Deus, né, para promover consolação no meio do povo de Deus e a partir do povo de Deus para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E para terminar esse ponto, tudo isso acontece por meio de Jesus, é o que diz a palavra, né? O versículo 5 fala assim: também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Tudo isso acontece pela mediação do Senhor Jesus Cristo. É por causa de Jesus, é pela obra de Jesus, é pelo poder do nome de Jesus, né? Deus usa pessoas, sim, Deus usa a palavra, Deus usa a oração, e tudo pela mediação do seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quais são as respostas que nós devemos dar, né? Primeiras respostas que nós devemos dar. Quem é que nos consola? É Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que ocasiões? Em todas as tribulações. Em todas, né? Para quê? Para que seja bênção para nós, para que seja bênção para outras pessoas, né? E como Ele faz isso? Por meio de pessoas, por meio da palavra, por meio da oração, e tudo mediado pela obra redentora de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? E eu quero terminar fechando, como se fosse uma conclusão. Eu disse que nós temos duas partes, né? As respostas que nós devemos dar e decisões que nós devemos tomar. Diante disso, acho que a gente precisa tomar 4 decisões que eu queria salientar com você. Primeira decisão que nós devemos tomar, nós precisamos louvar a Deus. Primeiro, louvar. Essa é a nossa decisão. Temos que louvar a Deus, não importa a circunstância, não importa o cenário. Nós somos desafiados a louvar a Deus. O Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de reconhecimento da grandeza de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos desafiados a louvar a Deus nesse tempo,
nessa hora de tribulação, né? Nessa hora de escassez, de aperto, de tempos difíceis, de tempos que a gente não sabe o que vai acontecer. Nossa primeira decisão, nós precisamos louvar ao Senhor, não importa a circunstância. Segunda decisão, nós precisamos confiar, louvar e confiar. O versículo de número 9 diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Aleluia. É tempo de louvar, é tempo de confiar. Não confiar em nós mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Essa é a hora de você confiar em Deus. Essa é a hora de você exercitar a sua confiança no Senhor sobre tudo, né? Quando tudo estava bem, você estava confiando em Deus. Agora é a hora de você confiar em Deus mais do que em todo e qualquer momento. Agora é a hora. É a hora de você saber que a última palavra é do Senhor, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus da cura, que Ele é o Senhor que caminha conosco no vale da sombra da morte, né? E que a sua palavra não cai por terra. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? É hora de nos apropriarmos das promessas da palavra do Senhor, né? É hora de nos apegarmos nos princípios da palavra e nas promessas da palavra de Deus. É hora de confiar. É hora de adorar, louvar, é hora de confiar, é hora de perseverar. É hora de perseverar. O versículo de número 10 fala assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, que continuará nos livrando. O verso 6 e 7, Paulo fala assim: para que vocês exercitem paciência, suportando os mesmos sofrimentos que nós padecemos. É hora de ser perseverante, é hora de resistir, é hora de ficar firme, certo? Essa é a hora de perseverar, ou seja, suportar as adversidades, suportar as tribulações, suportar o sofrimento, suportar a perda, suportar as crises. É hora do suportar, agora é a hora. E Tiago fala assim: irmão, sede paciente, suporte, porque o dia do Senhor está próximo. Então é hora de louvar, agora é hora de louvar, agora é hora de confiar, agora é hora de se manter firme, perseverar. Esta é a hora. E nós somos daqueles, né, que perseveram até o fim. Nós não somos daqueles que retrocedem, como diz a Epístola aos Hebreus. E é hora de orar. A última coisa, né? É hora de orar. E o versículo 11 fala: olha, pelas orações de vocês ajudem-nos orando por nós, e pelas orações de vocês vão ser dadas muitas graças a Deus, pelo benefício que nós vamos receber. Vai multiplicar ações de graças na presença do Senhor. Então, amados, vamos adorar, vamos confiar, vamos perseverar e vamos orar, orar e orar. Há tantos motivos de oração, né, que nós temos que apresentar ao Senhor, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela nossa cidade, pelos profissionais de saúde, pelos militares, pelas pessoas que fazem o transporte dos alimentos, pelas decisões que precisam ser tomadas, não é? Há uma situação difícil no nosso país que precisa ser equilibrada. A questão da economia, a questão da saúde, são duas coisas que são importantíssimas, não é? E muitas vezes está se pendendo para um lado. Que Deus tenha misericórdia, abençoe